Senhoras e senhores, estamos começando mais um podcast Quanta Pra Mim e hoje vamos falar sobre os impactos da longevidade. Você sabe como o aumento da expectativa de vida pode influenciar a aposentadoria? O nosso convidado é o Rafael Porto, sócio e consultor previdenciário da Lumens Atuarial, que vai compartilhar muitas informações sobre esse tema. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mayara. Eu agradeço o convite. Fico muito feliz em participar desse canal e poder falar sobre esse tema que tem tanta relevância nos dias de hoje. Eu espero poder colaborar com a construção de um futuro seguro àqueles que nos escutam agora. Rafael, estamos vivendo mais. A longevidade da população cresceu muito no século XX. Hoje em dia é absolutamente comum vermos pessoas completando 80, 90 anos de idade, até mesmo pessoas centenárias, né? Qual a expectativa de vida do brasileiro atualmente e quais fatores provocam esse aumento da expectativa de vida da população? Então, Mayara, de fato, nós temos conquistado grandes feitos nas últimas décadas. De acordo com as últimas tabelas de sobrevivência publicadas pelo IBGE, a expectativa de vida ao nascer do brasileiro já ultrapassou 76 anos. E, naturalmente, essa é uma expectativa de vida ao nascer do brasileiro como uma média populacional. De maneira regionalizada, o Sul e o Sudeste apresentam esperanças de vida ainda maiores. E ainda temos que considerar aspectos sociais. Quanto melhores as condições socioeconômicas, maiores são as estimativas de sobrevivência. É interessante que, se nós compararmos os resultados dos censos demográficos de 1980 e 2010, publicados pelo IBGE, nessa janela de tempo de 30 anos, a expectativa de vida ao nascer se ampliou em aproximadamente 12 anos. Mas a expectativa de vida não se ampliou apenas para a primeira idade. Se compararmos a expectativa de vida de uma pessoa de 50 anos entre os censos de 1980 e 2010, houve um acréscimo de aproximadamente 6 anos. Aos 60 anos, o acréscimo foi de aproximadamente 5 anos, e isso é muito significativo. Isso significa dizer que temos conquistado mais vida e que essa conquista se aplica a todas as idades. Mas respondendo ainda a sua pergunta, o que tem causado um aumento dessa expectativa de vida? É algo que chama muita atenção. Se nós compararmos as taxas de mortalidade infantil de 1980 e de 2015, nós vamos encontrar uma redução impressionante. Em 1980, a cada 1.000 nascidos vivos, aproximadamente 82, 83 faleciam ainda no primeiro ano de vida. Em 2015, essa taxa era de apenas 13 aproximadamente, uma redução de 83% da taxa de mortalidade infantil. Então, essa redução da taxa de mortalidade infantil, com certeza, foi o fator que mais impactou o ganho de expectativa de vida do brasileiro. E isso se deve às políticas de vacinação em massa, incentivo ao aleitamento materno, expansão do saneamento básico e também por um maior nível de educação da população. Qual a diferença entre envelhecimento e longevidade? Muito bem, a longevidade, como falamos, está associada às quedas das taxas de mortalidade ou ganhos de sobrevivência. Ocorre que esse não é o único fator que leva uma população ao envelhecimento. Talvez com maior impacto ainda, a queda das taxas de fecundidade tem uma influência significativa nessa transição demográfica. Para esclarecer, a taxa de fecundidade está associada com a quantidade de filhos que, em média, as mulheres têm ao longo de sua idade reprodutiva. O envelhecimento, então, está associado ao aumento da proporção de idosos numa população. Está associado ao aumento das taxas de dependência de idosos, que é a quantidade de pessoas idosas em relação à população e idade economicamente ativa. Então quer dizer que a proporção de idosos na sociedade aumenta também pelo fato da redução da fecundidade, certo? E qual é o impacto desse desequilíbrio na pirâmide etária para a Previdência? Exatamente, Mayara. Como eu comentei, o impacto da queda das taxas de fecundidade é ainda maior que o impacto da queda das taxas de mortalidade por envelhecimento populacional. Veja como é interessante. No Brasil, nós podemos ver isso a olhos nus e de uma geração para outra. Se avaliarmos a geração dos nossos pais, eles tinham em média 6, 7 irmãos. Se olharmos a nossa geração, geralmente possuímos mais um irmão, talvez 2. Agora a tendência é que nossos filhos convivam com um irmão e pouquíssimos primos. É cada vez mais comum homens e mulheres optarem por não terem filhos. Na década de 60, por exemplo,
as mulheres tinham em média pouco mais de 6 filhos. Hoje, essa taxa de fecundidade já está abaixo de 2 filhos por mulher. Então, em resumo, o que estamos vendo é uma redução drástica da base da pirâmide etária, uma redução muito veloz aqui no Brasil. E isso tem impacto para toda e qualquer política pública, para políticas educacionais, para políticas de saúde e especialmente para a previdência social. Nós temos aqui no Brasil um regime geral de previdência social estruturado em um regime financeiro denominado repartição simples. Em resumo, nesse regime financeiro, a arrecadação de um período faz frente às despesas desse mesmo período. Em outras palavras, os ativos de hoje pagam os aposentados e pensionistas de hoje. Não há formação de reserva ou capitalização para o futuro. Então, a sustentação desse regime de previdência conta com uma população de jovens no futuro para sustentar uma população futura de aposentados e pensionistas. Se estão nascendo menos pessoas, no futuro teremos cada vez menos ativos por pessoas em fase de recebimento de renda, então o peso será muito maior. Agora, falando sobre o pacto entre gerações e as projeções de desenvolvimento populacional, como a Previdência Pública vai se sustentar futuramente? Pois é, essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Bom, nós acabamos de passar por uma reforma da Previdência, que, entre outros objetivos, teve como finalidade frear um pouco a escalada dos gastos do Tesouro Nacional com a Previdência Social. E acredito que ainda passaremos por outras reformas. Sinceramente, antes de me aposentar, eu espero passar por mais 2 ou 3 grandes reformas da Previdência. Caso contrário, nós, como sociedade, por meio de impostos, teremos que suportar um grande gasto previdenciário graças exatamente ao envelhecimento populacional. Rafael, certamente quem está nos ouvindo já entendeu que não dá para depender apenas da Previdência Pública, para a aposentadoria. Você que atua há mais de 15 anos nos ramos de Previdência Social e Previdência Complementar e também na qualidade de consultor previdenciário, qual a dica que você pode deixar para quem quer se planejar de forma efetiva para a aposentadoria? Então, Mayara, a dica é dar o primeiro passo, Alguns estudos publicados pelo FENAPREVI demonstraram que apenas 6% dos brasileiros possuem previdência complementar e que 61% dos brasileiros sequer possuem aplicações financeiras. E se tratando de aplicações financeiras, de previdência complementar, quanto antes começar, melhor. Então, não teria outra melhor dica que essa. Comece agora. Quanto antes começar seu planejamento financeiro e sua construção de um futuro seguro, de uma independência financeira, melhor. Naturalmente que é importante fazer uma pesquisa. O ideal é que se busque uma entidade sem fins lucrativos, como é a Quanta, que possui as menores taxas de administração do mercado, melhor ainda. Outro ponto a se observar é a modalidade do plano. Planos de contribuição definida, como os administrados pela Quanta, que fazem a gestão de contas individuais, possibilitam também um bom planejamento financeiro e sucessório. Eu penso que seriam essas as dicas. Rafael, muito obrigada por participar conosco com tantas informações. Certamente compreender a realidade desses números nos ajuda e também nos motiva, de certa forma, a planejar a nossa aposentadoria de forma mais consciente. Eu que agradeço a oportunidade. Espero ter ajudado a trazer um pouco mais de conhecimento previdenciário à audiência do canal. Um abraço e até a próxima. Senhoras e senhores, esse foi mais um podcast Quanta pra mim. Um abraço e até o próximo.